personagem estiver falando, se houver ali a transcrição da fala da personagem, isso vai deixá-la mais autêntica. E num texto do dia a dia, não é? Como esse que nós lemos, mesmo sendo um texto jornalístico, se houver um propósito, uma adequação ao contexto ou ao receptor. Ficou claro para vocês? Então vamos lá. Vejamos mais uma variação linguística. Vejamos o regionalismo. Muito cuidado ao falar de regionalismos. O nosso país traz muitos regionalismos. Em estados distintos, temos expressões distintas para a caracterização de situações ou de objetos. Não há erro em haver essas expressões distintas. Vamos chamar simplesmente de variações adequadas. Claro, estamos falando de cultura e a linguagem é a expressão dessa cultura. Dizer, por exemplo, mulher, ao invés de falar mulher, dizer melhor, ao invés de dizer melhor, pode ocorrer sim em certas regiões, principalmente na zona rural, sem que isso seja considerado um erro. E no texto literário, como será que a linguagem regional vai aparecer? Vocês vão perceber que há uma apropriação da linguagem regional de expressões típicas de determinado grupo e também, no meio dessas expressões regionais, os autores podem optar pela linguagem coloquial. Então, coloquial, culta e regional. Mas vocês devem se preparar para distinguir exatamente o que é regional, aquela construção que é própria do coloquialismo e aquela expressão que foi escrita seguindo as normas gramaticais, a chamada norma culta. Vamos ler um texto de Guimarães Rosa. Guimarães Rosa, brilhante autor, traz uma série de textos, livros interessantíssimos, com muitos exemplos de regionalismos misturados à norma culta e até aos chamados arcaísmos. Então ele vai buscar lá longe algumas palavras que já nem são utilizadas no nosso vocabulário e mescla a norma culta, a linguagem coloquial, os regionalismos e o arcaísmo, que mostra a erudição, o conhecimento da linguagem de forma mais aprofundada, até histórica. Vamos ler o texto. Seu Quinquim olhou também. Teria por gosto aproveitar uma curta folga. Colher um ananás? Não, dava muito trabalho. Estão azedos, de certo. Apertam na língua, piores do que o gravatás. Seu Quinquim se mostra alegre. Às vezes banzativo, ora a dar um ar de riso. Ele está nos dias de ser pai. Não tardava mais uma semana. Vocês perceberam algumas expressões que são tipicamente regionais? E há também coloquialismos ali, não é? Por exemplo, ao invés de dizer senhor Quinquim ou senhor Joaquim, não é? Apareceu seu Quinquim. Quem no dia a dia não usa o seu ao designar uma pessoa até achando que está falando ali formalmente? Ô, seu José, tudo bem com o senhor? Raramente se ouve, senhor José, como está o senhor? Né? Então veja, essa é uma apropriação da linguagem coloquial que foi feita ali num texto literário. Mas as expressões regionais, não é? O não tardava, é uma construção bastante regional, né? Quando o próprio Guimarães Rosa escreve seus textos, ele busca respeitar essa característica da personagem, que é a de falar de forma diferente, com construções específicas naquele meio em que vive. Entenderam isso? Muito bem. Para encerrar nossa aula, vamos tocar em uma variação linguística que é muito interessante, muito próxima de vocês, também muito próxima a outros grupos sociais, que é a gíria. O que é a gíria? A gíria é um inventa-palavras, como diria Caetano Veloso. São palavras inventadas, criadas para designar situações, coisas, pessoas dentro de um grupo social,
como se fosse um código, não é? Às vezes, de tão usada essa linguagem, essa gíria, ela passa a se expandir, a fazer parte do vocabulário comum. Ela passa para o coloquial e, quem sabe, depois de um tempo, até a incorporar a norma culta. Vamos ler um exemplo em que a gíria aparece. É interessante vocês observarem que esse texto que nós vamos ler, apesar de trazer muitas gírias claramente identificadas, foi escrito por um maestro. Ele teve uma intenção ao usar a gíria. E você vai perceber qual é essa intenção. E vai identificar as gírias e identificar o propósito do maestro. Vamos ler. Pô, Erundina, massa! Agora que o Maneiro Cazuza virou nome num pedaço aqui na Sampa, quem sabe te anima e acha aí um point para botar o nome de Madalena Tagliaferro, Cláudio Santoro e Radamés Inátali. Esses caras não foi crooner de banda a lá trogloditas do sucesso, mas se a tua moçada não manjar quem eles foi, dá um look aí na Enciclopédia Britânica ou no Grooves International e tu vai sacar que o astral do século XX musical deve muito a eles. Você percebeu logo de início? Pô, Erundina, esse pô é gíria, não é? E se a tua moçada não manjar, é gíria também. Dá um look aí, é gíria também. E você reconheceu a gíria. E você percebeu também, eu tenho certeza, que o maestro fez uso dessa linguagem para contestar. Espera aí, se cantores populares, artistas populares podem ter seus nomes em logradouros, personalidades ligadas à música erudita também poderiam. Muito bem, ficou claro para vocês? Pessoal, na próxima aula continuaremos a falar sobre redação e eu espero vocês. Um grande abraço.